Prepare-se para sentir o coração acelerar, porque hoje a paixão está no ar. Sofia deslizou os dedos pela superfície do balcão da confeitaria, sentindo o toque frio do mármore sob a ponta dos dedos, mas sua mente estava longe dali. O aroma doce de baunilha e canela preenchia o ar, misturado com o leve barulho dos clientes conversando ao fundo. Ela olhou para o relógio na parede, seu fiel companheiro dos últimos 5 anos, desde que se estabeleceu naquela pequena cidade litorânea. 5 anos desde que ela teve que recomeçar do zero, sozinha, com um bebê no ventre e um coração despedaçado. Aquela manhã era como qualquer outra. Isabela já estava na escola, sorridente e animada, o sol brilhando em seus cabelos dourados enquanto dava um beijo rápido de despedida em Sofia. Sua filha era a luz de sua vida, o motivo pelo qual havia superado as noites de choro silencioso e os dias de incerteza. Mas, por mais que tentasse deixar o passado para trás, havia feridas que nunca cicatrizavam por completo. Sofia observava os clientes que entravam e saíam. Sua confeitaria havia se tornado um refúgio para muitos, mas para ela, era mais do que isso. Era seu símbolo de superação, o fruto de seu esforço incansável. E, embora as paredes decoradas com tons pastéis e prateleiras repletas de doces impecáveis dissessem ao mundo que ela estava bem, por dentro, ela ainda carregava a sombra do abandono. Foi então que o sino da porta tilintou, e Gabriel entrou. Gabriel vinha todos os dias, sempre em torno das 10 da manhã. Era um homem de poucas palavras, mas com uma presença inegável. Alto, de ombros largos e com a postura ereta de quem já enfrentou batalhas, tanto internas quanto externas. Ele sempre pedia o mesmo, um café preto e um bolo de limão, e se sentava perto da janela, observando o mar distante. Sofia tinha notado seus olhos antes, castanhos e profundos, como se guardassem segredos pesados demais para serem ditos. Eles sempre trocavam poucas palavras, o suficiente para serem cordiais, mas nunca o suficiente para conhecerem as histórias um do outro. Naquela manhã, no entanto, algo foi diferente. Enquanto Sofia atendia uma cliente, ouviu um estalo atrás do balcão. Um som de vidro se partindo. Ela se virou a tempo de ver um pote de doces cair no chão e se espatifar em 1000 pedaços. Suspensa por um segundo, ficou paralisada, imaginando o desastre que seria limpar aquilo no meio do fluxo de clientes. Mas antes que pudesse se mover, Gabriel já estava ao seu lado, ajoelhado, pegando cuidadosamente os pedaços maiores de vidro. "Deixa que eu te ajudo", disse ele, a voz grave, mas com um tom suave que pegou Sofia de surpresa. Ela hesitou por um momento, não acostumada a receber ajuda, mas aceitou com um aceno de cabeça. "Obrigada", murmurou, sentindo um ligeiro desconforto, como se sua armadura tivesse sido levemente trincada por aquele gesto simples. Enquanto os dois limpavam o chão, seus dedos se tocaram brevemente, e Sofia sentiu uma onda de calor subir por sua pele. Era a primeira vez em anos que sentia algo assim, e isso a assustou. Gabriel não parecia notar, ou talvez estivesse tão concentrado quanto ela em evitar qualquer contato prolongado. "Você não precisava fazer isso", disse ela, finalmente quebrando o silêncio. "Achei que poderia usar uma mãozinha", ele respondeu, sorrindo levemente, mas ainda sem encará-la diretamente. Ela agradeceu mais uma vez, mas a sensação de desconforto permaneceu, não pelo incidente em si, mas pelo que aquilo representava. Ela havia aprendido, da maneira mais difícil, a não depender de ninguém. A confiar apenas em si mesma. Mas ali estava Gabriel, um homem que ela mal conhecia, quebrando essa barreira com um simples gesto. Enquanto ele se levantava, Sofia não pôde deixar de notar o olhar que ele lhe lançou, breve, mas intenso. Ele a olhou como se estivesse vendo além da confeiteira sempre sorridente, além da mulher que aparentava ter tudo sob controle. E Sofia, sem entender o porquê, sentiu o coração acelerar. Quando ele saiu, deixando o café pago sobre o balcão, Sofia ficou ali, parada, olhando a porta fechar-se lentamente atrás dele. Sua mente, no entanto, já havia viajado para um tempo em que sua confiança também havia sido quebrada por um homem. Foi há 5 anos, quando Sofia estava no auge da felicidade, ou assim pensava. Ela e Ricardo tinham acabado de se mudar juntos, a vida parecia perfeita, e o anúncio da gravidez foi recebido por ela como uma bênção. Porém,
o que veio em seguida destruiu tudo. O rosto de Ricardo, ao ouvir a notícia, passou de entusiasmo à frieza em segundos. Eu não posso lidar com isso agora, Sofia. Essas palavras ecoavam como uma sentença de dor. Ela tentou argumentar, tentou explicar que eles conseguiriam, mas Ricardo, firme em sua decisão, simplesmente partiu. Partiu não apenas da casa, mas da vida que construíam juntos. Ele desapareceu, sem mais nem menos, deixando Sofia grávida e desamparada, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Sozinha, ela teve que recomeçar, enfrentando o mundo com um bebê nos braços e um coração partido. De volta ao presente, Sofia balançou a cabeça, afastando as lembranças que sempre pareciam surgir nos momentos mais inoportunos. Havia tanto que ela não permitia a si mesma sentir, mas por alguma razão, Gabriel havia trazido essas emoções de volta, mesmo sem querer. Ela sabia que precisava manter distância. Aprendeu a nunca mais se colocar em uma posição onde alguém pudesse machucá-la de novo. Mas o toque fugaz dos dedos de Gabriel, a maneira como ele a ajudou sem pedir nada em troca, fez com que Sofia se perguntasse, pela primeira vez em muito tempo, se era possível, se permitir confiar de novo. E, enquanto limpava os últimos cacos de vidro, ela não pôde deixar de pensar, o que seria de sua vida se baixasse a guarda mais uma vez? O sol estava começando a se pôr sobre a pequena cidade costeira, tingindo o céu de laranja e rosa. Do lado de fora do café, a brisa leve trazia o cheiro salgado do mar, enquanto Sofia terminava de limpar as mesas. A confeitaria já estava quase vazia, com apenas alguns clientes distraídos saboreando seus últimos goles de café. Ela suspirou, cansada, mas satisfeita com mais um dia de trabalho. Aquele pequeno refúgio havia se tornado uma parte vital de sua vida, uma âncora em meio à tempestade que havia enfrentado. Foi quando Gabriel entrou. Ele sempre parecia chegar nos momentos mais silenciosos, quase como se soubesse que Sofia estava ali, sozinha, perdida em pensamentos. Hoje, porém, havia algo diferente nele. Ao invés de seu habitual pedido rápido, ele hesitou por um momento, seus olhos percorrendo o interior do café antes de finalmente se aproximar do balcão. Ainda aberto? Ele perguntou, com um leve sorriso, mas seus olhos estavam sérios. Sofia assentiu, sentindo aquela familiar onda de desconforto misturada com uma curiosidade crescente. Gabriel era um homem de poucas palavras, sempre reservado, mas havia algo em sua presença que a fazia sentir que ele também carregava suas próprias cicatrizes. Sim, pode se sentar onde quiser, respondeu ela, forçando um sorriso. Quero de sempre? Ele balançou a cabeça, os olhos castanhos focando-se nela com uma intensidade que a fez desviar o olhar por um momento. Acho que vou tomar só um café hoje. Preto. Ela preparou o café em silêncio, enquanto ele escolhia uma mesa perto da janela, onde o crepúsculo pintava sombras longas no chão. Quando ela se aproximou com a xícara fumegante, sentiu uma leve tensão no ar, como se algo estivesse prestes a ser dito. Obrigado, Sofia, disse Gabriel, pegando a xícara com as mãos grandes, mas cuidadosas. Ele a observou por um momento antes de continuar, sua voz baixa, quase relutante. Sabe, nunca perguntei sobre sua história, mas acho que você já passou por bastante, não é? Ela parou por um momento, surpresa com a mudança de tom. Gabriel nunca havia feito perguntas pessoais antes. Ele sempre parecia respeitar a distância que ambos mantinham, como dois soldados em trincheiras opostas. Mas hoje, ele havia dado o primeiro passo para atravessar essa linha invisível. Sofia sentou-se à frente dele, cruzando as mãos sobre a mesa enquanto refletia. Deveria confiar nele? Compartilhar um pedaço de si mesma, sabendo que ele também carregava sombras em seu olhar? Sim, já passei por algumas coisas, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que todos nós temos nossas batalhas, não é? Gabriel assentiu, mas seus olhos se escureceram um pouco, como se aquela frase tivesse atingido algo profundo dentro dele. Ele murmurou, tomando um gole de café. Alguns de nós ainda estamos lutando. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Ela sabia que Gabriel tinha um passado complicado, que ele havia sido militar, mas até aquele momento, ele nunca havia falado sobre isso. E agora, ali estavam, dois estranhos, compartilhando uma conexão que parecia frágil, mas inegável. Perdi alguém, ele disse de repente, a voz quase um sussurro. Minha noiva. Foi um acidente, logo depois que voltei do serviço. Ele pausou, os dedos tamborilando na xícara. Achei que podia protegê-la, sabe? Depois de tudo que passei, pensei que tinha controle sobre a vida, mas... Ele não terminou a frase, mas Sofia não precisava de palavras para entender a dor que ele carregava. Ela olhou para ele com empatia, sentindo a profundidade do vazio que aquela perda deixará em seu coração. Ela sabia o que era se sentir impotente diante de algo que deveria ser seguro. E, de repente, as paredes que ambos haviam construído começaram a se desintegrar, tijolo por tijolo. Eu também perdi alguém, confessou ela, surpresa por sua própria voz não vacilar. Não da mesma forma, mas fui deixada quando estava grávida. Isabela nunca conheceu o pai, e eu tive que aprender a seguir em frente sozinha. Gabriel a encarou, e, por um instante, eles compartilharam um silêncio que falava mais do que qualquer palavra. As cicatrizes que carregavam, embora diferentes, tinham uma similaridade cruel, a sensação de abandono, de carregar o peso do mundo sem a mão de apoio que esperavam. Não sei por que estou te contando isso, disse Sofia, com um sorriso leve e triste. Talvez porque sinto que você entende. Gabriel respirou fundo, desviando o olhar para o mar escuro além da janela. Ele parecia lutar contra algo dentro de si, algo que o impedia de ir além. E Sofia, de certa forma, sentia o mesmo. Havia uma conexão ali, algo que podia crescer, mas ambos ainda estavam presos ao passado. Eu entendo, disse ele finalmente, sua voz baixa e rouca. Mas, não sei se estou pronto para isso. Para tentar de novo. Eu jurei que nunca mais me envolveria. Sofia olhou por um longo tempo, percebendo que ele também estava aterrorizado com a ideia de baixar a guarda, de se permitir sentir de novo. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se viu refletida em outra pessoa. Eu também não sei se estou pronta, respondeu ela, com sinceridade. Mas, talvez não tenhamos que estar prontos. Talvez só precisemos começar devagar. Gabriel sorriu levemente, um sorriso raro e quase tímido, que suavizou suas feições severas. E, naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi uma mudança drástica ou imediata, mas uma semente foi plantada. Eles sabiam que carregavam cicatrizes profundas, mas talvez, juntos, pudessem começar a curá-las. Nos dias que se seguiram, Sofia e Gabriel começaram a passar mais tempo juntos. Não era algo planejado, mas natural. Gabriel passou a ajudar na confeitaria sempre que possível, e Sofia permitiu que ele conhecesse Isabela, que, para sua surpresa, gostou imediatamente dele. A menina se encantou com as histórias de aventura de Gabriel, e ele, mesmo com a reserva que mantinha, parecia relaxar na presença dela. Momentos de leveza começaram a surgir entre os três. Passeios ao parque, risadas compartilhadas, e pequenas conversas que revelavam mais sobre quem eram de verdade. Sofia notou que Gabriel estava começando a se abrir, mesmo que lentamente, e ela, por sua vez, estava permitindo que ele ocupasse um espaço em sua vida que há muito tempo estava vazio. Mas, apesar desses momentos, ambos ainda mantinham uma certa distância emocional. As barreiras não eram facilmente derrubadas, e embora as sementes de atração estivessem ali, eles sabiam que o caminho para se permitir sentir de novo seria longo. Mas, como Sofia bem sabia, as feridas que doíam mais eram as que curavam lentamente. E talvez, só talvez, Gabriel fosse a pessoa certa para ajudar a curar as dela, assim como ela poderia ajudar a curar as dele. O sol da manhã atravessava as grandes janelas da confeitaria, lançando reflexos dourados sobre o balcão de mármore. O cheiro familiar de café recém-passado e pães quentes permeava o ar, envolvente e reconfortante. Sofia estava atrás do balcão, ajustando uma bandeja de cupcakes, imersa na rotina que havia construído ao longo dos últimos anos. Era mais um dia comum,
ou pelo menos, deveria ser. A campainha da porta soou, e Sofia, sem olhar, ofereceu um sorriso educado, pronta para saudar mais um cliente. No entanto, o que ela ouviu a seguir fez seu coração parar por um instante. Olá, Sofia. A voz era familiar, profundamente enraizada em suas memórias, mas ao mesmo tempo, carregada de uma emoção que ela não esperava. Ao levantar os olhos, ela congelou. Ali, parado na entrada, estava Ricardo. Seu coração disparou, e o chão pareceu oscilar sob seus pés. Ele estava exatamente como ela se lembrava, o cabelo escuro impecavelmente penteado, o terno elegante que sempre vestia com tanto orgulho. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma suavidade que ela nunca tinha visto antes. Ricardo. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu sei que deve ser um choque me ver aqui, ele começou, caminhando lentamente em sua direção. Mas eu precisava te ver. Precisava te explicar. Sofia sentiu o ar sumir de seus pulmões. Ela não conseguia se mover. As memórias do abandono, da dor que carregou sozinha por tanto tempo, surgiram como uma avalanche. Seu primeiro instinto foi mandá-lo embora, expulsá-lo da sua vida novamente. Mas algo a deteve. Não era tão simples assim. Não com Isabela envolvida. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou finalmente, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Ricardo parou a poucos metros de distância, colocando as mãos nos bolsos do paletó, num gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Mas havia algo de novo naquele nervosismo. Ele parecia diferente, como se estivesse arrependido de verdade. No entanto, Sofia sabia melhor do que confiar nas aparências. Eu cometi um erro terrível. Ele respirou fundo, e seus olhos procuraram os dela com uma intensidade que ela reconhecia de tempos passados. Abandonar você, deixar você com tudo nas costas, foi o pior erro da minha vida. Eu não estava preparado, não sabia como lidar com a situação. Fui um covarde. As palavras caíram sobre Sofia como uma chuva pesada. Ela piscou, tentando absorver o que ele dizia, mas tudo parecia surreal demais. Durante anos, ela havia fantasiado com o que diria a Ricardo se ele algum dia retornasse. E agora, ali estava ele, pedindo desculpas, tentando justificar o que parecia injustificável. Você acha que só porque voltou aqui e pediu desculpas, tudo vai se resolver? A voz dela estava carregada de ressentimento. Você me deixou sozinha, Ricardo. Deixou nossa filha. Ricardo abaixou os olhos, como se estivesse enfrentando a gravidade de suas ações pela primeira vez. E foi então que ele soltou as palavras que Sofia temia, mas sabia que viriam. Eu quero conhecer Isabela. O silêncio na confeitaria era quase palpável. As poucas pessoas ao redor pareciam meros borrões na visão de Sofia. Tudo o que ela conseguia sentir era o turbilhão de emoções, raiva, dor, confusão, e uma pequena, quase imperceptível, fagulha de esperança. Ele realmente estava aqui, mas o que isso significava? E, mais importante, como ela poderia proteger Isabela de alguém que já as havia magoado tanto? Sofia começou, mas sua voz falhou. Isso não é tão simples, Ricardo. Você não pode simplesmente aparecer e querer fazer parte da vida dela como se nada tivesse acontecido. Eu sei, ele respondeu suavemente. Mas estou disposto a fazer o que for preciso. Eu só preciso de uma chance para corrigir meus erros. Quero ser o pai que ela merece. Essas palavras ecoaram na mente de Sofia, mas ela ainda estava lutando para processar o que sentia. Tudo parecia pesado demais, confuso demais. Antes que pudesse responder, a campainha da porta soou novamente. Ela não precisou se virar para saber quem era. Gabriel entrou na confeitaria, seus passos firmes e cheios de presença. Ele olhou diretamente para Ricardo e depois para Sofia, e seu semblante imediatamente se fechou. Havia uma tensão crescente no ar, uma espécie de eletricidade perigosa. Gabriel se aproximou lentamente, sua expressão calculada, mas havia algo em seus olhos que denunciava o desconforto. Está tudo bem aqui? Gabriel perguntou, a voz calma,
mas cheia de subtexto. Sofia, ainda processando a presença de Ricardo, não conseguiu responder de imediato. Ricardo, por outro lado, se virou para Gabriel, seu olhar avaliando-o com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Sim, está tudo bem, respondeu Sofia, sua voz levemente trêmula. Gabriel não estava convencido. Ele sabia sobre Ricardo, claro, mas nunca imaginou que o homem apareceria assim, de repente. Gabriel olhou para Sofia, buscando algum sinal de que ela precisava de ajuda, mas o olhar que recebeu de volta era de incerteza. E isso o incomodou profundamente. Eu sou Gabriel, disse ele, estendendo a mão para Ricardo, num gesto que parecia mais formal do que amigável. Ricardo, respondeu o ex de Sofia, apertando a mão de Gabriel com firmeza, embora o sorriso que deu não tivesse chegado aos olhos. Prazer em conhecê-lo. A tensão entre os dois homens era palpável. Sofia podia sentir o desconforto crescer a cada segundo. Ela sabia que Gabriel estava desconfiado, preocupado. E Ricardo? Bem, ele sempre soube como manipular situações ao seu favor, e Sofia temia que ele estivesse tentando fazer exatamente isso. Não sabia que Sofia tinha companhia, disse Ricardo, com um tom levemente sarcástico, ainda segurando a mão de Gabriel por mais tempo do que o necessário. Gabriel soltou a mão dele, mantendo a postura firme. Eu só queria ter certeza de que está tudo bem, repetiu, o tom mais afiado dessa vez. Sofia se sentiu dividida. Por um lado, ela sabia que Gabriel estava tentando protegê-la, e isso a tocava profundamente. Por outro, Ricardo estava jogando com sua culpa, usando o passado como uma moeda de troca. Ele queria reatar, queria uma segunda chance, e Sofia sabia que Isabela tinha o direito de conhecer o pai. Mas, e quanto a ela? Como ela poderia lidar com essa confusão emocional sem se perder novamente? Ricardo inclinou a cabeça, olhando de Gabriel para Sofia. Acho que vou deixar vocês conversarem. Mas, Sofia, ele disse, virando-se para ela com aquele olhar intenso que ela conhecia tão bem. Não vou desistir. Quero ser parte da vida da minha filha. Pense nisso. E com isso, Ricardo saiu, deixando uma nuvem de tensão e dúvidas no ar. Sofia ficou ali, com Gabriel ao seu lado, o coração acelerado e a mente confusa. Ela sabia que estava à beira de um abismo emocional. De um lado, o passado, cheio de dor e promessas quebradas. Do outro, o presente, incerto, mas talvez promissor. Mas, acima de tudo, havia Isabela, a peça central desse quebra-cabeça complexo. Gabriel a observava em silêncio, sabendo que a chegada de Ricardo havia bagunçado as coisas. E, pela primeira vez, ele sentiu medo. Medo de que Ricardo conseguisse enredar Sofia em seus encantos e manipulá-la com suas desculpas. Ele não poderia deixar isso acontecer. Mas, acima de tudo, sabia que não podia forçar Sofia a tomar uma decisão. Está tudo bem? Ele perguntou, suavemente. Sofia olhou para ele, os olhos brilhando com um misto de emoções. Não sei, ela admitiu, com um suspiro profundo. Não sei mais o que pensar. Já estavam curadas. E agora, com a constante presença de Gabriel, seus sentimentos estavam cada vez mais confusos, divididos entre o passado e o presente, entre a lógica e o coração. Sofia se pegava olhando para Isabela, sua filha, com mais frequência. A pequena de 5 anos era a razão pela qual ela havia mantido a cabeça erguida, o motivo pelo qual havia superado o abandono de Ricardo e se reerguido. Mas agora, com ele de volta, prometendo arrependimento e desejando ser parte da vida de Isabela, Sofia não sabia mais o que era o certo. Deveria ela permitir que Ricardo entrasse na vida da filha? Isabela tinha o direito de conhecer o pai, mas Sofia sabia que isso não era algo que se resolvia com uma decisão fácil. E, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar os sentimentos que estavam crescendo dentro dela por Gabriel. Gabriel. Ele havia se tornado uma presença constante, segura, na vida de Sofia. Mas ela também percebia o conflito dentro dele. Gabriel, por mais que fosse atencioso e carinhoso, tinha suas próprias barreiras. Sofia sabia que algo o mantinha afastado de se entregar completamente,
e ela não podia culpá-lo por isso. Afinal, ambos carregavam cicatrizes profundas, e as feridas emocionais nem sempre cicatrizam de forma simples. Naquela noite, após mais um dia pesado, Sofia se viu em seu pequeno apartamento, sentada no sofá ao lado de Gabriel. O silêncio entre eles era confortável, mas havia uma tensão subjacente. Ela sabia que ele estava preso em seus próprios pensamentos, assim como ela. Gabriel estava quieto há dias, desde que Ricardo havia aparecido. Sofia podia sentir que ele estava se segurando, e, em parte, isso a deixava mais ansiosa. Eles já tinham passado por alguns momentos de proximidade, mas algo sempre parecia impedi-lo de dar o próximo passo. "O que você está pensando?" ela perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas carregada de uma curiosidade que beirava o desespero. Ela precisava saber. Gabriel ficou em silêncio por um momento, seus olhos castanhos fixos em algum ponto da parede à sua frente. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que há muito vinha evitando. "Há coisas que eu nunca te contei", ele começou, a voz baixa e rouca. "Coisas que me mantêm afastado, de todos." Ele fez uma pausa, como se o peso do que estava prestes a dizer estivesse esmagando seu peito. Sofia o olhou, sem falar. Ela sabia que ele estava prestes a compartilhar algo profundo, algo que explicaria muito do que ele vinha evitando nos últimos tempos. "Eu estava no exército quando conheci minha noiva", ele continuou, o rosto sério, sem desviar o olhar da parede. "Ela era tudo para mim. Era minha âncora, meu motivo para voltar para casa. Depois de tudo que eu vi, todas as coisas horríveis que carreguei, ela era a única coisa que me fazia acreditar que o mundo ainda tinha algo de bom." Gabriel parou, sua respiração se tornando irregular. Sofia não disse nada, mas seus olhos estavam fixos nele. A dor que ele estava prestes a revelar era palpável no ar, e ela sabia que o momento exigia paciência. "Quando voltei", ele continuou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. "Faltavam poucos dias para nosso casamento. Estávamos felizes, fazendo planos. E então, um acidente, uma dessas tragédias que você nunca espera." Gabriel finalmente olhou para Sofia, seus olhos inundados de uma dor que ele claramente carregava sozinho por muito tempo. "Ela morreu. E eu nunca consegui me perdoar por não estar lá para protegê-la." Sofia sentiu o peso das palavras de Gabriel atravessarem a sala como uma corrente fria. De repente, tudo fez sentido, a distância que ele mantinha, o receio de se aproximar dela e de Isabela. Ele ainda estava preso ao passado, assim como ela. E agora, com Ricardo de volta, aquilo se tornava ainda mais complicado. "Gabriel", Sofia sussurrou, aproximando-se um pouco mais dele no sofá. "Eu sinto muito." Gabriel balançou a cabeça, tentando se recompor. "Não quero que sinta pena de mim, Sofia. Só quero que você entenda porque eu não sei se consigo fazer isso. Estar com você e Isabela é como me dar uma nova chance, mas eu ainda estou preso à culpa." Sofia o olhou com ternura, sentindo a dor dele como se fosse sua. Ela sabia o que era viver com arrependimentos, e sabia que Gabriel precisava de tempo para processar tudo isso. Mas havia algo mais ali, algo que dizia a ela que talvez ele estivesse começando a querer seguir em frente, mesmo que ainda tivesse medo. "Todos nós temos algo que nos prende, Gabriel", ela disse suavemente. "Mas eu estou aqui. E se você quiser, podemos tentar juntos." O silêncio se instalou mais uma vez, mas desta vez não era desconfortável. Era um silêncio de compreensão mútua, uma ponte frágil construída sobre o sofrimento compartilhado. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a fazer aparições mais frequentes. Ele ligava, mandava mensagens, aparecia na confeitaria, sempre com aquele ar de arrependimento e promessas de mudança. Sofia sabia que ele estava tentando manipulá-la, mas não podia negar o impacto que ele estava tendo em seus pensamentos. Isabela perguntava sobre o pai. A menina, sempre esperta, havia notado que algo estava diferente. "Quem é esse homem, mamãe?" Isabela perguntou um dia, após Ricardo sair da confeitaria. "Ele é meu papai."
A pergunta caiu como uma bomba no peito de Sofia. Ela sabia que o momento estava chegando, que não poderia evitar para sempre. Ricardo estava pressionando-a, prometendo que havia mudado e que queria ser um pai presente. E, por mais que Sofia quisesse proteger Isabela de uma possível decepção, ela sabia que a filha merecia saber a verdade. Sim, querida, Sofia respondeu com a voz trêmula. Ele é seu pai. Isabela piscou algumas vezes, processando a informação. E ele vai ficar com a gente agora? Sofia sentiu o nó apertar em sua garganta. Eu não sei, amor. Isso é algo que ainda estamos decidindo. Sofia finalmente cedeu e permitiu que Ricardo conhecesse Isabela. A cena se desenrolou com uma emoção quase insuportável para ela. Ricardo chegou cedo, vestindo uma camisa casual, visivelmente nervoso. Quando Isabela apareceu na sala, segurando a boneca que sempre carregava, Ricardo parou, olhando para a filha como se estivesse vendo um pedaço perdido de si mesmo. Oi, Isabela, disse ele, a voz tremendo levemente. Eu sou seu pai. Isabela o observou com seus grandes olhos curiosos. Ela não disse nada de imediato, mas depois de um momento, deu um pequeno passo à frente e disse: Oi, papai. Essas palavras, tão simples e tão profundas, romperam algo dentro de Sofia. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela observava a interação entre os dois. Ricardo ajoelhou-se diante de Isabela, pegando a pequena mão da filha. O que ela viu naquele momento foi um homem que estava genuinamente tentando reconectar-se com algo que ele havia perdido. Mas, ao mesmo tempo, o coração de Sofia se apertou de uma forma diferente. Gabriel. Ele havia se tornado uma figura tão presente, quase paterna, para Isabela, e agora estava ali, do lado de fora dessa nova dinâmica, observando de longe. Ela sabia que isso o machucava profundamente, mesmo que ele nunca dissesse. Enquanto Ricardo sorria para Isabela, Gabriel estava em silêncio, observando tudo de uma distância segura, o conflito estampado em seu rosto. Ele havia começado a ver Isabela como parte de sua vida, mas agora estava sendo confrontado com a realidade de que o pai biológico dela estava de volta, reivindicando seu espaço. E, assim, os laços estavam lançados no jogo emocional que Sofia jamais pensou que teria que jogar. De um lado, a promessa de um pai arrependido. Do outro, um homem que se permitia sentir, apesar de suas próprias cicatrizes. E, no meio de tudo isso, Sofia, tentando descobrir qual caminho seguir, sabendo que, qualquer que fosse sua escolha, não seria sem consequências. O que era certo? O que era justo? Ela não sabia. Tudo o que sabia é que o peso de suas escolhas parecia mais esmagador do que nunca. A brisa da noite carregava o aroma do mar, invadindo a confeitaria vazia. Do lado de fora, a lua já iluminava o horizonte, suas luzes prateadas refletidas nas ondas que lambiam a praia ao longe. Sofia fechava a loja, os ombros tensos e o coração pesado. Os últimos dias haviam sido uma montanha-russa de emoções. Ricardo, depois de reaparecer, não deixava de pressioná-la, insistindo para reatar, enquanto Gabriel se mantinha firme, mais distante, tentando processar tudo sem forçar suas vontades sobre ela. A campainha da porta soou antes que ela pudesse trancá-la. Ricardo entrou primeiro, com o semblante sério e determinado. Logo atrás dele, Gabriel apareceu. O ar na confeitaria ficou tenso instantaneamente. Sofia soube, naquele momento, que não havia mais como evitar. As duas forças opostas que governavam sua vida estavam prestes a se confrontar. E ela, finalmente, teria que tomar uma decisão. Podemos conversar? Ricardo começou, a voz baixa, mas carregada de intenção. Ele olhou de relance para Gabriel, o rosto endurecendo ao ver o outro homem ali. Não sei se aqui é o melhor lugar para isso, disse Sofia, tentando manter a calma. Acho que é o lugar perfeito, retrucou Gabriel, cruzando os braços. Já que todos os envolvidos estão presentes. O olhar de Ricardo se estreitou, seus olhos fixos em Gabriel com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. Você não tem nada a ver com isso, Gabriel, disse Ricardo, a voz começando a se elevar. Isso é entre mim e a Sofia.
Eu sou o pai de Isabela, e estou tentando consertar meus erros. Mas você, ele balançou a cabeça, incrédulo, você apareceu do nada e começou a interferir. Gabriel descruzou os braços, os olhos fixos em Ricardo, o rosto calmo, mas sua postura rígida. Interferir? A palavra saiu com um tom de incredulidade. Eu não estou interferindo em nada, Ricardo. Estou aqui porque, enquanto você abandonava Sofia e sua filha, eu estava ao lado delas. Cuidando. Dando o apoio que elas precisavam. Sofia sentiu o coração apertar ao ouvir isso. Gabriel não estava defendendo apenas a si mesmo. Estava defendendo o tempo que passaram juntos, as cicatrizes que ambos carregavam e que tentavam curar juntos. Mas, ao mesmo tempo, Ricardo, com sua culpa e arrependimento, trazia à tona outro lado. O lado que dizia que Isabela tinha o direito de conhecer o pai. Ricardo deu um passo à frente, ficando frente a frente com Gabriel. Ambos estavam tensos, suas energias colidindo. Não me venha com essa, Gabriel. Você se aproveitou da minha ausência para se aproximar de Sofia e da minha filha. Você está tentando tomar o lugar que é meu por direito. Aquela última frase atingiu Gabriel profundamente, e Sofia viu isso em seus olhos. Ele não queria tomar o lugar de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que estava, de alguma forma, se tornando parte da vida de Isabela. E não era algo que ele pudesse controlar. Era natural, orgânico. Você as abandonou. Gabriel disse, a voz grave e cheia de emoção. Você deixou a Sofia sozinha, carregando tudo sozinha. Eu nunca quis tomar o seu lugar, Ricardo. Mas você não estava lá quando ela precisou de alguém. E agora você volta e acha que tudo pode ser resolvido com desculpas? As palavras de Gabriel ecoaram no silêncio que se seguiu. Sofia sentiu a tensão crescendo dentro dela, como um nó apertado que precisava ser desfeito. Ambos os homens estavam ali, de frente um para o outro, defendendo suas posições. E ela estava presa entre dois mundos, o passado que a marcou e o presente que a sustentava. Ricardo virou-se para Sofia, a expressão desesperada, mas firme. Sofia, eu sei que errei. Sei que fui um covarde, mas estou aqui agora. Estou disposto a ser o pai que Isabela merece e o homem que você merece. Eu te amo. Sempre te amei, mesmo quando fui fraco demais para admitir isso. Sofia desviou o olhar, sentindo a dor de ouvir aquelas palavras que, anos atrás, teriam mudado tudo. Mas agora, tudo estava diferente. Havia outra pessoa em sua vida, uma pessoa que, mesmo carregando seus próprios demônios, havia estado lá quando ela mais precisava. Gabriel balançou a cabeça, o semblante mais calmo, mas os olhos ainda fixos em Ricardo. Amor não é só palavras, Ricardo. É ação. E durante todos esses anos, você não esteve lá. Sofia teve que ser forte por ela mesma, por Isabela. E ele respirou fundo, sua voz mais suave agora, eu só quero que ela saiba que, mesmo com todas as minhas falhas, eu nunca a abandonaria. Sofia, que até então tinha se mantido em silêncio, finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam marejados, o peso das emoções começando a desmoronar sobre ela. Aquelas eram as palavras que ela precisava ouvir, não só de Gabriel, mas de si mesma. Ela finalmente entendeu que, apesar de todas as promessas de Ricardo, o homem que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis havia sido Gabriel. Sofia começou, sentindo a garganta apertar. Eu não posso negar que Ricardo é o pai de Isabela. Ela merece conhecê-lo, e ele merece uma chance de fazer parte da vida dela. Ela fez uma pausa, e então olhou diretamente para Gabriel. Mas o meu futuro é com quem me apoiou quando eu mais precisei. Ricardo ficou em silêncio, o choque visível em seus olhos. Ele deu um passo para trás, como se a realidade o atingisse em cheio. Sofia sentiu o peso de suas palavras, mas sabia que era verdade. Ela não poderia voltar para Ricardo, não depois de tudo o que havia vivido e aprendido. Eu escolho Gabriel, Sofia disse, sua voz firme agora. Não porque você não merece uma segunda chance, Ricardo.
mas porque ele esteve ao meu lado. Ele me viu nos meus piores momentos e, mesmo assim, escolheu ficar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de compreensão. Ricardo assentiu lentamente, suas mãos caindo ao lado do corpo. Eu entendo, Sofia. Só quero estar lá para Isabela. Só quero ser o pai que ela merece. Sofia deu um pequeno sorriso triste. E você será, Ricardo. Isabela precisa de você na vida dela. Mas eu já fiz minha escolha. Sofia acompanhou Ricardo até a porta, e ele saiu sem mais uma palavra. Ela sabia que a relação dele com Isabela estava apenas começando, e isso exigiria paciência e cuidado. Mas quanto a ela, seu coração havia finalmente encontrado paz. Ela se virou e viu Gabriel parado ali, observando-a com um olhar suave, cheio de sentimentos não ditos. Ela se aproximou dele, e por um momento, ficaram apenas se olhando, como se não precisassem de palavras para entender o que o outro sentia. Obrigado por ficar, disse ela, finalmente. Gabriel sorriu, e naquele sorriso, Sofia viu o futuro que tanto temia, mas que agora estava pronta para abraçar. No fim da tarde, Sofia, Gabriel e Isabela caminharam pela praia. As ondas quebravam suavemente contra a areia, e o céu se tingia de cores quentes. Isabela corria à frente, suas risadas ecoando no ar, enquanto Gabriel e Sofia andavam lado a lado. Eles não precisavam falar sobre as cicatrizes do passado, porque agora, juntos, estavam curando-se. De mãos dadas, com o vento suave nos cabelos, Sofia olhou para Gabriel e soube, com uma certeza tranquila, que aquele era o lugar onde ela deveria estar. O futuro estava à sua frente, e, pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo. Obrigado por acompanharem essa história emocionante de amor, superação e segundas chances. Se você gostou do que viu, o próximo vídeo vai mergulhar ainda mais fundo em temas como escolhas difíceis e reencontros inesperados. Não perca a oportunidade de continuar essa jornada com a gente.